somos muito bem, assim, nós conhecemos muito bem esse sentimento. E eu acho que a grande coisa, quase um momento eu acho que a gente precisa para lamentar, é de falar junto com o quê? Lamentar. Junto com Maria e Marta, Senhor, se você estivesse aqui, né? E, ao mesmo tempo, glorificar o seu nome, porque Ele é o autor da vida. Então, vamos orar e a gente pode entrar no texto de hoje. Deus Pai, nós precisamos não somente da Sua presença, mas de ouvir de Ti. Nós somos as Suas ovelhas e queremos reconhecer a Sua voz. Nós acreditamos que essa é a Sua palavra dita a nós. Então, hoje, Deus, nós queremos ouvir e sair com o ânimo santo, Deus, que vem somente de Ti. E nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, como nós temos visto vários sinais ao longo do relato de João. E hoje nós estamos no 7º sinal de João. E é o penúltimo antes da grande sinal, que é a ressurreição. Então, João pensa, ele presenciou, ele decidiu pela inspiração do Espírito relatar esses sinais. E agora nós estamos chegando e ele nos conta sobre o caso de Lázaro. E eu tenho 4 observações que eu quero fazer hoje sobre o texto. E como vocês acabamos de ler o texto é grande, mas eu acho que tem muitos pontos que são essenciais para nós. Então, o primeiro ponto que eu quero fazer é sobre o propósito de Deus em seus sims e nãos. Presta bem atenção no início do texto, né? Olha a linguagem que João usa. Ele começa contando sobre esta família. Era Maria, um certo homem, aquele a quem você ama. Então, esse é um caso muito especial, né? Nós lemos no versículo 5, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Então, a realidade é que a gente conhece bem essa família, porque não é o único momento que nós vamos ler sobre essa família, né? E eu acho que João está fazendo questão para enfatizar o amor dele para essa família. Não que ele não ama outras pessoas, mas lembra, Jesus era humano. Ele era limitado em quantas pessoas ele conseguia manter um relacionamento, né, como homem. E todo mundo sabia, ele amava esses 3. Mas por que ele faz ele fala disso? O teólogo F.F. Bruce, ele fala, a afirmação, entre parênteses, de que Jesus amava os 3 membros da família, tem o objetivo de mostrar que não foi a falta de amor ou preocupação por eles que o fez reagir à notícia daquela maneira. Não foi a falta de amor que fez ele reagir da maneira que ele reage nesse momento. Ele amava essas 3 pessoas e todos sabiam disso. E diferentemente, se vocês conseguem lembrar capítulo 9, o caso do cego, os seus discípulos perguntaram quem havia pecado para que essa coisa ruim acontecesse. Agora João se concentra em um relato onde a pergunta é diferente. Ele faz a pergunta, se você me ama, por que essa coisa ruim está acontecendo comigo? Vocês percebem a diferença? E a pergunta
o pecado leva ao sofrimento? E a pergunta, devo sofrer se Ele me ama? E a realidade é que o pecado, sim, tem consequências em nossas vidas. E sim, o amor muitas vezes leva ao favor. No entanto, aqui Jesus age com um propósito diferente, que é para a sua glória. Em 5-6, aqui, quando a gente acabou de ler, quando soube que Lázaro estava doente, ainda que se demorou 2 dias no lugar onde estava. É interessante que fala, logo ele amava e ao mesmo tempo ele não respondeu o pedido. As duas coisas eram verdadeiras ao mesmo instante. Ele não teve que deixar de amá-las para ficar onde ele estava. Ele não respondeu ao pedido delas. E em versículo 15, ele fala com os discípulos, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá. Neste caso, não foi uma limitação humana. Muitas vezes nós passamos por isso. A gente quer estar com a pessoa que está sofrendo. E a gente não dá conta de chegar para estar ao lado da pessoa. Mas ele está dizendo, eu estou feliz que eu não estou lá. Ele optou a não estar junto com elas. E não de falar uma palavra para curar o seu irmão. Ele estava contente com a ausência dele. E ao falar em 15 que ele estava ausente, reconhecendo isso implica que a presença dele teria tido o efeito oposto. Não há dúvida para Jesus. Se ele estivesse lá, ele tem pleno poder de ter curado Lázaro enquanto ele estava doente. E mais tarde, os observadores dizem, será que esse homem não poderia ter feito nada? Então, há uma dúvida em volta de Jesus e suas ações, Mas porque eles todos sabiam que ele amava eles. No entanto, ele retém uma coisa boa em troca de algo melhor. Ainda bem que eu não estava lá para que vocês possam crer. E eu quero considerar aqui para nós até que ponto esse ainda é o propósito dele conosco. Até que ponto esse ainda é o propósito dele conosco. Que nas suas circunstâncias, será que Deus está agindo para que o Filho de Deus seja glorificado? Para que vocês possam crer. Mais que atender o seu pedido imediato, será que Ele está agindo para atender esse propósito? Eu quero chamar vocês de pegar essa lente agora mesmo e observe suas circunstâncias. Quando eu era criança, eu imagino que muitos de vocês, eu estava procurando em casa que eu tenho uma lupa. Aí eu brincava com a lupa, não somente para... Eu não precisava para ler de perto, Agora eu preciso. Mas assim, a lupa tem duas funções, Você dá para você ler de perto, mas também pode canalizar e concentrar a energia do sol para intensificar numa direção. Claro que como menino eu usava para isso, Para acender fogueiras lá no lote de casa e queimar coisas que eu não devia ter queimado. Mas, assim, a lupa tem essas duas funções. Clareza e esquentamento, por assim dizer. Nós sabemos que a razão do livro que foi escrito... João nos fala que esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então Deus usa nossas circunstâncias para glorificar o Filho
Então, nós estamos vendo as circunstâncias de outra forma e para fortalecer nossos corações. Então, a ação dele tem esses dois movimentos, de dar visão e para animar e cuidar dos nossos corações. Então, eu acredito que esse seja o propósito dele em nossas circunstâncias. E eu quero perguntar, você tem feito essa interpretação das suas circunstâncias? Você é o primeiro a admitir que eu não tenho feito isso muitas vezes. Esta semana, muitas vezes eu caio na interpretação só de que eu estou vendo, de ver a falta de esperança, a minha frustração. E quando Deus está agindo para glorificar o seu Filho e para animar o meu coração. E Ele não é indiferente à nossa dor. Ele nos ama. Como suas ovelhas, nós temos um bom pastor, como a gente ouviu semana passada. E como temos um Salvador amoroso, crescemos em intimidade. Escuta essa parte. Crescemos em intimidade com Ele por meio de nossa confiança em segui-lo através dos vales. Então, é à medida que estamos passando pelos vales, confiando no Senhor, que nós crescemos em intimidade com Ele. Então, muitas vezes, Ele não responde de imediato, né? Elas tiveram que deixar e esperar 2 dias. E Ele não tem respondido aos seus pedidos. Mas é essa distância que nós vamos atravessar com Ele, na confiança nele, onde nós vamos experimentar e crescer em intimidade com Ele. Ele é o nosso bom pastor. Paulo, ele sabia bem disso quando ele disse em 2 Timóteo 1,12: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Essa parte, porque sei, ele sabia em quem ele tinha crido. Ele não estava olhando apenas para as suas circunstâncias, mas para seu Salvador. Paulo enxergava o mundo dessa forma. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Nossa visão do mundo é que Deus está agindo para glorificar o Filho e edificar nossa fé em seus sims e nãos. O segundo ponto é a promessa de vida que Jesus faz aqui. Naturalmente, elas fazem a pergunta: onde você estava? No momento que a gente mais precisava de você, nós já temos visto você fazendo milagres. Onde você estava? E a resposta de Jesus, em versículo 25, ele responde dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E nós, como seus discípulos, nós temos mais informações do que elas, né? Nós temos tudo isso escrito, nós temos uma vida, nós temos a perspectiva da cruz e a ressurreição. Então vamos parar num instante e ouvir a resposta de Jesus na sua plenitude. Ele fala: ainda que ele morra, viverá. E nós lembramos de João 10. Ele veio para dar vida. Ele fala: todo aquele que vive jamais morrerá. E nós lembramos das suas palavras: não temais os que matam o corpo. Sua promessa vai além da morte. Ele fala: quem crê em mim, nós lembramos em Romanos 8:38, estou certo de que a morte não poderá nos separar do amor de Deus. E em João 10:28, eles jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. Agora nós pertencemos a Ele pela fé em seu Filho.
a resposta de Jesus aqui está repleta de vida. E vamos concentrar em Maria por um segundo. Os judeus estavam lá para consolá-los, então seguiram Maria quando ela levanta em direção a Jesus. E só uma curiosidade, será que eles não tinham visto a Marta? Como que ela saiu despercebida e eles só seguiam a Maria? Provavelmente, pelo que a gente sabe dela, ela estava ocupada, servindo, enquanto Maria estava sentada, de luto. Marta teve que, está escrito, ir até Maria e lhe dizer que Jesus a estava chamando. Ela não sabia disso, tudo isso ela não percebia. Porém, ambas fazem a mesma pergunta a Jesus, ou a mesma acusação. Jesus, se você estivesse aqui. No entanto, Maria, e este é um detalhe importante a acrescentar, está escrito que quando ela chegou a Jesus, está escrito que em versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés de Jesus. Então, novamente, ela está nessa posição. Isso são 3 vezes que nós encontramos Maria nessa posição. Quando Marta foi repreendida por Jesus por estar distraída e ocupada, Maria estava aos pés de Jesus. Agora, nesse instante, ela chega e está aos pés de Jesus. Agora, em capítulo 12, de novo, ela está aos pés de Jesus. E antes, então, nós podemos ver nela, esse movimento. Mas Cristo, eu acho que nós, talvez você e eu, a gente identifica com Marta aqui. Jesus, ele repreendeu a Marta dizendo, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 38. Então, Cristo, com Marta, o teólogo Alexander McLaren, ele fala, Cristo proclama com singular calma e majestade seu caráter e obra como a ressurreição e a vida. E então procura conduzir Marta de sua profunda tristeza para um esforço de fé. Eu gosto dessa expressão, um esforço de fé que compreenderá as verdades que ele proclama. Então Jesus, ele promete a vida. Se ele me diz para não ter medo, se ele diz que nada pode me separar dele, então a minha oração é ajude-me a ser como Maria e a me prostrar aos seus pés. Em Mateus 11, um texto bem conhecido, mas ouça esse texto nesse contexto. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, que eu e vocês, que nós possamos ser como Maria e ajoelhar diante de nosso Salvador. E que nós possamos aprender dele e encontrar descanso nele no meio do caminho, enquanto ainda não houve uma resposta do nosso pedido. E que nós possamos, nessa posição, crescer em intimidade com ele. Agora, o terceiro ponto é o sinal aponta para uma glória maior. E esse ponto é muito grande, de significância. E Jesus, ele fala em versículo 43, Lázaro, vem para fora. Ele faz esse chamado. E será que o encontro que vocês somente encontram esperança vendo Lázaro sair do túmulo? Essa é a sua esperança?
o fato que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos é muito grande, mas lembram por que ele deu esses sinais? Por que ele ressuscitou Lázaro e não os outros? É porque é uma pré-visualização do reino e dele. Quando ele fala, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O teólogo F.F. Bruce, ele escreve assim, não seja distraído pela foto dele, assim, essa carinha dele. Mas ele fala assim, a ressurreição de Lázaro é uma parábola em ação. Lázaro foi chamado de volta para a continuação de uma vida mortal. Enquanto aqueles que ouvirem a voz de Cristo no último dia serão chamados para a vida da ressurreição eterna. A diferença fica clara quando vemos que quando Jesus ressuscitou, as vestes funerárias foram deixadas no túmulo. Já Lázaro saiu ainda enfaixado, com o rosto envolto num pano, precisando ser libertado daquelas ataduras. Podemos ver claramente a diferença quando Jesus saiu do túmulo e quando Lázaro saiu. Uma coisa aqui é temporária e essa é eterna. A nossa esperança vai muito além de que aconteceu com Lázaro. Lázaro é apenas uma parábola daquilo que ia vir depois. Nossa esperança vai além de uma restauração temporária da vida mortal, embora muitas vezes desejamos apenas por isso. Nossa verdadeira esperança se encontra na morte e ressurreição de Cristo. Esta é a nossa esperança eterna, quando seremos libertos destas vestes funerárias. A morte de Lázaro é temporariamente revertida. Será que ele ficou feliz com isso? Sua vida fica em suspenso. Mas na morte de Jesus somos selados permanentemente em seu corpo fendido. Passamos pela morte com ele e temos permissão para entrar plenamente na presença eterna de Deus. Colossenses 3:3 está escrito assim: pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nós passamos pela morte em Cristo. Mais que uma esperança de Ele colocar a morte longe de nós, nós morremos em Cristo e passamos pela morte e entramos na vida. Já, quem está em Cristo já recebeu a vida. Só algumas passagens rápidas em Romanos 8, está escrito: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Pois estou convencido de que nem morte nem vida será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Cristo, Ele disse: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. E eu acredito que neste momento Ele está dando somente uma previsualização da glória dele. Ele não está revelando a glória dele naquele momento. Eles iam entender mais tarde a glória que estava sendo revelada naquele momento. Em João 12, eu vou roubar esse texto porque a gente não vai falar sobre João 12. Em versículo 27 está escrito assim: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Isso é capítulo 12, depois de 11. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e eu glorificarei novamente.
Mais uma vez, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A glória está na morte de Cristo. A glória está na vitória de Cristo. Agora você participa da sua vitória e da sua glória, mesmo nas tribulações. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Até na morte somos vencedores em Cristo. Mas isso levanta o último ponto. Se é assim, será que Ele importa com o nosso sofrimento? Porque você daria para imaginar que se tudo está certo, se Ele vai voltar, se Ele já venceu a morte, se nós vamos estar com Ele, será que Ele importa comigo hoje? Mas eu quero... O João 11 é um texto muito especial, muito diferenciado, por causa das emoções de Jesus. É um momento que a gente está vendo muitas emoções dele. E daria para parar e só falar das diferentes emoções que ele demonstra aqui. E a forte emoção diante da situação indica que há algo mais por trás disso. Olha o versículo 33 do texto, João 11, 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o puseram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Jesus ficou profundamente comovido e indignado ao ver a dor daquela família e a devastação causada pela morte. Mas como podemos entender essas emoções? Até 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Parte da nossa interpretação é o fato que Jesus é um homem como nós, né? Ele experimentava todas as emoções, bem como a gente. Ele é carne e osso, repleto de emoções. Mas, além da sua humanidade, a gente deve interpretar suas emoções de forma mais completa. Primeiro, Jesus os amava. Claramente ele amava e simplesmente por esse fato ele emocionava ao ver a dor delas e de ter perdido o amigo dele. Segundo ponto, Jesus, em outro momento, ele esteve em um momento semelhante quando uma moça tinha morrido e ele foi lá, foi chamado até lá onde ela tinha onde a casa dela, e ele ficou perturbado pelo luto dos judeus, por sua comoção e pelo estado de seus corações sem fé. Ele disse para eles: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Eles zombaram dele quando disse que a menina não estava morta. Mas Gálatas 6:7 disse: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Então ele poderia, parte da emoção é ao ver essas pessoas rindo da situação e dele, quando ele disse que para Lázaro vir para fora, de ver a falta de fé. Depois, isso é o último sinal, gente, assim, e de ver a falta de fé. Então, parte da emoção pode ter vindo disso. Terceiro ponto, Jesus se compadece das nossas fraquezas. Eu fiquei curioso, eu não li isso, mas assim, de pensar, é quase que Jesus estava visitando o túmulo dele, de certa forma. Ele estava lá vendo, né, o túmulo fechado, as pessoas chorando, e já imaginando a morte dele.
E está escrito em Hebreus 4 que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus e que passou pela morte, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus estava presenciando o momento que ele também ia experimentar. E por isso talvez ficou comovido. A gente sabe bem aquele momento que ele teve em oração com Deus, orando, e suou até sangue, pedindo que o cálice passasse. Então, mas, sabendo disso, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vocês que estão passando por momentos da morte, Ele nos ajude no momento da necessidade. No momento. Ele importa conosco. E o último ponto, que talvez explique um pouco a emoção, talvez isso demonstra, não, com certeza, isso demonstra a sua revolta contra a morte. De novo, F.F. Bruce, ele disse, a reação emocional de Jesus ao espetáculo foi tão poderosa que ele tremeu. Quando fala perturbou-se, significa uma reação até física, que ele estava assim, tremendo, né? Talvez de raiva contra a morte, né? E a gente sabe em 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, ele está enfrentando o seu inimigo. E por isso ele está num momento sério. Ele está revoltado com a morte. Hebreus 2,14 diz que para que por meio da morte dele destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos os que pelo medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele veio para destruir a morte e aquele que tem poder da morte. Então ele estava revoltado naquele momento. É justo dizer que Jesus odeia a morte e o Satanás? Romanos 16, 20 está escrito assim, o Deus da paz, ironicamente, em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Então, Jesus demonstra compaixão por nós e por essa corrupção atual da sua criação, devastada pela morte. Ao mesmo tempo, Ele está empenhado em desfazer isso. Disposto a se humilhar, a ser obediente até a morte para reverter a maldição. No fim, não haverá morte. Pensa nisso. Uma vida sem a morte. Lembre-se de que Ele não apenas se importa com você neste momento. Até mesmo, pensa sobre os judeus, vieram e choraram junto com as irmãs. Alguns, sinceramente, outros, nem tanto. Mas Jesus faz mais do que se compadecer. Ele põe fim à morte. Mais que compadecer, Ele veio para acabar, destruir a morte e trazer vida para seus filhos. Então, como que devemos sair daqui? Eu quero chamar todos nós de usar essa lupa do propósito de Deus para ver com clareza seus sofrimentos e para esquentar o seu coração. É exatamente nas circunstâncias que Deus nos dá que somos chamados a andar na luz. Exatamente nas suas circunstâncias
atuais de hoje que Deus está te chamando para andar na luz. Quando você encara a morte, a pergunta de Jesus a Marta ecoa para você hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? E eu vou confessar que é difícil demais entender e lidar com a morte. Eu já presenciei velórios muito tristes, mas a gente precisa confiar nestes momentos que tudo que Deus faz, Ele faz bem. Que qualquer senso de justiça que eu tenho, Ele é muito mais justo. Qualquer limite de amor que eu experimento, Ele não experimenta. Então nós precisamos confiar nele. E junto com isso, ao você passar por esses momentos, lembra de 1 Coríntios 12. O Henrique me lembrou disso ontem. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E essas coisas não são independentes um do outro. Não é assim, claro, nós temos momentos de sofrimento, mas sempre em Cristo nós temos momentos de ter uma chama de alegria nele, paz nele, no meio da tristeza. Então, eu preciso de vocês nos meus sofrimentos. Nós precisamos de ser um corpo no meio disso. E eu queria fechar com uma reflexão, de novo, escrito por Alexander Maclaren. É um texto grande, mas pensa em todo o fruto da luz na sua vida em Cristo. E se vocês se confiarem a Ele e responderem junto com a Marta a essa pergunta com o seu ressonante sim, Senhor, receberão então uma vida que os vivificará da sua morte. Uma vida que os moldará dia após dia em uma beleza de caráter mais completa e em conformidade com Ele mesmo. Uma vida que derramará doçura e encanto sobre os lugares comuns e poerentos e fará brotar uma súbita verdura em desertos sombrios e áridos. Uma vida que trará uma alegria solene à tristeza e força para cada dever, que trará o maná no deserto, mel da rocha, luz nas trevas. E essa parte que me pegou. E um Deus presente como a sua porção suficiente. Uma vida que estenderá até as penumbrosas glórias da eternidade e não conhecerá outra mudança senão o progresso através dos milênios das eras. Então vamos dizer junto com a Marta, sim, Senhor, eu creio. Orem comigo. Deus Pai, nós confessamos que temos passado por momentos de sofrimento, de lamento e momentos de perplexidade, de sentir perdidos no escuro. Mas Jesus, nós acreditamos quando o Senhor disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou pão da vida. Então, Deus Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa fortalecer os nossos corações para que Cristo possa habitar em nossos corações pela fé. Deus, e que nós possamos juntos aqui, como igreja, compreender, Deus, a sua grandeza, Deus, que nós possamos, Deus, como está escrito, que nós possamos compreender
qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a nossa oração. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém.